Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos aguardar o pessoal entrar aí. Pessoal, estou falando aqui para quando vocês forem, coloquem no áudio, porque tem alguns áudios que ficam interferindo para mim ou para outros colegas. Aí, quando vocês forem falar, vocês liguem o áudio e se pronunciem, tá bom? Para ficar para uma melhor organização nossa. Vou dar mais 5 minutinhos aí, tá, pessoal, para a galera ir entrando, para depois a gente iniciar, ok? Rodrigo, tá dando certo aí? Eu tô dentro. Tá. Quem que tá falando? Antônia Faustino. Tudo ok, Antônio. Ok. 8h46 nós iniciamos, tá, gente? 4 minutos. Turbulentos com a igreja. Nós tivemos um caso de um pastor nosso na cidade de Piamonhangá, que foi fisicamente dominado por um policial pelo grande crime que está na porta da igreja. O pastor estava na porta da igreja, sem fazer nada, não havia ninguém, não havia medo, não havia ninguém. Gente, alguém baixa essa televisão, por favor, este volume. Tá alto. Polícia. Eu já ia falar, João. Melhorou. Ou então, se vocês quiserem também colocar o fone de ouvido, fica legal também.
Vocês estavam assistindo aula mais cedo, gente? Sim, da Poliana. Ah, legal. Vocês assistiram aula com ela pelo Zoom também? Sim. Gente, o Zoom só tem uma coisa não muito boa, que a conversa só pode ser 40 minutos. Pois já está terminando aqui a nota. Falta um minuto, vamos já iniciar. O que eu estava conversando com a minha outra turma, tem um Hangout e o Skype, né, que não tem tempo para terminar. Depois, na outra semana, se vocês quiserem. E são plataformas fáceis também de acesso, é tranquilo. O problema é baixar muita coisa no aplicativo. Então, como eu falei, o Zoom vocês tiveram que baixar o aplicativo. O Hangout, Skype, para quem tem computador, não precisa baixar o aplicativo. Vamos lá, gente. Boa noite, como vocês estão? Tá todo mundo em casa? Boa noite. É o jeito. Boa noite. Na faculdade. Tá em casa, tá guardado. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá bom? Tá. Tá todo mundo vendo aí? Ainda não. Sim. Vamos ver. Sim. Agora sim. Sim. Eu não. Tô vendo. Bem, gente, vamos lá. Agora nós vamos dar início à segunda unidade, de fato, porque era para iniciar a semana passada, mas vamos tentar nos adaptar aí, né, de acordo com essa pandemia aí. Então, gente, de acordo com a segunda unidade, nós vamos falar um pouco agora sobre a psicologia hospitalar. Eu vou falar um pouco sobre histórico, conceito, características, objetivos, e eu acho que isso. Então, quem já teve experiência aí na psicologia hospitalar, quem gosta, alguém tem interesse, quer um dia trabalhar, como é que vocês veem disso? Como é que é a ideia de vocês, gente? Professor, o senhor me escuta? Estou escutando. Sou a Rosa Carmen. Eu tive a experiência na pedagogia hospitalar. Uhum. Na época, nós tivemos uma experiência no hospital infantil aqui de Teresina. Uhum. Lá nós montamos, inclusive, uma brinquedoteca, porque lá todas as crianças que estavam internadas, só tinha uma criança do bairro Mafrense que estava com 6 meses internada. As outras crianças, todas de fora do estado, né, Maranhão, Pará, e já estavam há 8 meses, já tinha criança até com 1 ano e 2 meses internada. Então, o contato que elas tinham era somente com médico, injeção, soro, e a situação delas não permitia, né? Elas estavam totalmente fora da escola. Então, o nosso acesso dentro do hospital foi trabalhar justamente na brinquedoteca, levando questões didáticas, não conteúdo, mas atividades para eles trabalharem coordenação motora, leitura, a escrita do próprio nome. Então, assim, foi uma experiência ímpar. Inclusive, quando eu dei entrada no meu mestrado na Federal, foi justamente com essa intenção de trabalhar a pedagogia hospitalar. Foi muito legal. E, Rosa, eu também tive uma experiência dessa. No meu caso, foi com os pais. Nós fazíamos uma especialização em psicopedagogia clínica e institucional. E aí nós fomos para o hospital também, o infantil. Ficamos lá, acho que 1 mês, mais ou menos, de estágio. E as nossas atividades eram direcionadas para os pais e acompanhantes. Como eles iam no interior, então ficavam aqui vários dias, meses, até anos, então não tinham acesso à volta para casa, né, digamos assim. E aí nós passamos 1 mês lá elaborando atividade de acompanhamento, de higiene também, salão de beleza para as mães, para os pais, foi um trabalho muito interessante. E tivemos o apoio do assistente social de lá,
que eu lembro o nome é Tânia, maravilhosa, me ajudou bastante nesse trabalho. Muito bom. Uhum. Gente, eu fiz essa pergunta porque acredito que todo mundo que tem uma experiência ou já teve dentro da parte envolvendo a área hospitalar, eu acredito que são sempre experiências incríveis, né? Na minha também, eu comecei a ter esse contato maior quando eu fiz a minha especialização em tanatologia e passei a estudar, passei a me aproximar e estudava também com colegas que estavam diretamente no hospital. Eu sempre gostei, eu gostei muito, passei a me apaixonar muito, né? Dentro da área da parte hospitalar, uma das coisas que eu mais me aproximo, que eu gosto de trabalhar, que me interessa a parte de cuidados paliativos e um pouco daquela parte do consultório que é o tradicional, né? Eu não tive ainda tanta vivência nessa parte de emergência e UTI, mas tem pessoas que têm esse interesse. Eu também não me coloco distante ou que essa situação não possa acontecer. Eu tenho vontade, vamos ver as oportunidades da vida. O hospital, o contexto hospitalar, ele é um contexto bem particular, né? E normalmente quem está dentro, seja em qualquer equipe ou na parte de saúde ou na equipe de uma maneira geral, esses profissionais têm uma peculiaridade semelhante, né? Para além do ambiente hospitalar, para além daquele contexto que é... Peraí, antes de eu falar, deixa eu perguntar. Perguntinha de prova. Psicologia hospitalar está em qual nível de atuação, gente? Hein? Como assim? Quais são os níveis de atuação da psicologia hospitalar? Está em qual nível? Nas NAFs. Ó, gente, vamos lembrar. Primeiro... Terciária. Exatamente. Terceiro nível, terciária, porque já fizemos cuidados paliativos e atendimento aos familiares em momentos difíceis, de perda de luto. Exatamente, é isso mesmo. Isso, perfeito. Em algumas situações também pode se caracterizar como um segundo nível que entra a parte do diagnóstico, que isso pode ser feito tanto na atenção primária ou atenção básica, como também no contexto hospitalar, dependendo da demanda. Ok? Então, vamos lá. Essa parte histórica eu vou apenas pincelar para vocês, que eu acho que o mais importante também, por conta do pouco tempo, vamos lá para as características e objetivos. Tá? Mas eu vou só ler aqui rapidamente para vocês. Tem sua base lá desde do século XVII, né? Lá em 1818, no Hospital McLean, em Massachusetts, que lá se teve a experiência de formar a primeira equipe multiprofissional, né? Gente, esses slides depois eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Eu acho que eu já coloquei, na verdade. Eu acho que já tá coloquei, no né? sistema. Pronto, já está no sistema. E lá em 1904 foi fundado nesse momento, o primeiro laboratório onde foram desenvolvidas as primeiras pesquisas sobre psicologia do esporte, ou psicologia hospitalar. Então, ainda também um pouco recente, né? Não tão quanto o surgimento da psicologia aqui no Brasil, mas ainda um pouco mais de um século de existência com esses primeiros estudos na área. Já aqui no Brasil, gente, já chegou já mais na década... Silencia aí, por favor, o áudio, que acaba me atrapalhando e às vezes eu perco o raciocínio. Então, na década de 30, né, 1930, os fatores psicológicos poderiam ter influência na saúde, na doença. Então, o que está relacionado a isso? Já aquela introdução que nós fizemos com a psicologia da saúde, com os principais, com os estudos iniciais, com o contexto da saúde de uma maneira geral no Brasil. Gente, fazer uma pergunta. Quando se fala essa influência saúde e doença, o que lembra vocês? O que vocês podem pensar quando se traz essa relação? Aquela mudança do paradigma do modelo médico, né, que era mais voltado para o contexto tradicional, e veio a começar tentar passar essa mudança até chegar nesse modelo atual que podemos caracterizar como modelo biopsicossocial. Exatamente. Questão lá de prova, tá? Outro fator também que teve muito relacionado também nessa questão da psicologia hospitalar está relacionado
aquela luta antimanicomial, que também começou um pouco depois da década de 30, para tentar também mudar esse modelo ainda muito fechado do atendimento e do contexto hospitalar de uma maneira geral. E aí tem isso que eu coloco aqui para vocês, que foram fundados os primeiros serviços de higiene mental, né? Então, até então, se vocês assistirmos algum vídeo, algum filme, alguma coisa do tipo, vocês percebem o pensamento da equipe, principalmente do médico, ainda muito fechada, ainda bem manicomial, ainda de tratar o paciente como um doente, um lesado, ou simplesmente caracterizar ele como alguma coisa. Até que era uma coisa bem característica da psicologia, do contexto da saúde de uma maneira geral, também aqui no Brasil, né? Não se questionava tanto quais os fatores que desencadeavam, simplesmente já se diagnosticou, simplesmente já se, como é que é a palavra? Já se caracterizava para um determinado tipo de doença. Em 1950, teve o primeiro registro em um hospital referente à pesquisa realizada pelo médico Raul Briquet e pela psicóloga Beth, com o objetivo de introduzir o alojamento conjunto na maternidade do Hospital das Clínicas de São Paulo. É bem legal também, quem tem interesse, depois eu vou disponibilizar para vocês alguns hospitais e algumas referências que tem aqui no Brasil, que tem os estudos, tem especializações ou cursos, ou outras atividades relacionadas à psicologia hospitalar. O Hospital das Clínicas é um deles, e como nós podemos ver, foi nele que começou os primeiros estudos relacionados à psicologia hospitalar aqui no Brasil, né? Outro marco importante também foi a fundação da SBPH, que é a Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar. Hoje, gente, eu não sei se eu já falei para vocês, todas as abordagens, não, todas as especialidades, ou quase todas, na parte de psicologia do esporte, que são 13, elas têm suas sociedades ou associações. As sociedades e associações, elas têm o principal objetivo de juntar uma equipe de profissionais que estejam engajados em lutar, em representar na parte de pesquisa, desenvolver eventos, fortalecer atividades para que possa divulgar cada vez mais a área na sua realidade ou no seu país. Né? Então, inicialmente, foi criada lá em 97, ainda bem recente, né? Com apenas 45 psicólogos, e desde lá vem se aumentando. Né? Até hoje vocês podem achar bem simples na internet, sbph.com.br, e vocês acessem. Da mesma forma como se fosse informações sobre na área de uma área específica, né? Então lá vocês vão encontrar coisas bem interessantes sobre estudos e atividades que estão tendo na área de psicologia hospitalar, tá? A psicologia hospitalar ela foi regulamentada em 2000 pelo CFP, né? Para a resolução 014/2000. Então anotem, gravem. Sempre essas dicas sobre CFP e sobre resolução é muito importante na graduação nós já termos esse parâmetro, porque, como eu já falei também, são informações que são cobradas em provas, em outras situações que, desde esse último ENAD, eles caíram muito em cima sobre as resoluções e materiais do CFP, tá? Tem um texto. Diga. Tem um texto que do pastor Rodrigo, que tem dois autores, que não lembro agora, acho que é um Teixeira, não lembro, que ele vai fazer justamente uma crítica com relação a essa resolução do CRP. É o seguinte, ele vai criar, dentro da psicologia da saúde, um contexto hospitalar. Então, é como se fosse segregar, na opinião dele, ele vai falar isso. Então, o próprio Conselho Federal de Psicologia, ele vai, tipo, que separar, cria um contexto específico dentro de uma área que é da saúde. Então, fica uma coisa assim, meio que estranha. E aí, no final da fala dele, lá no texto, ele diz assim, que o correto não seria nem psicologia hospitalar, seria psicologia no contexto hospitalar, porque você vai criar uma ciência nova especificamente para o contexto hospitalar. Isso é errado, não existe. Não existe psicologia hospitalar, existe, segundo ele, existe a psicologia no contexto hospitalar, como existe no contexto social, escolar, enfim. É bem interessante. É pertinente também você trazer isso, João, porque vamos pensar em algumas coisas. Tem que tentar compreender qual foram as circunstâncias que levaram eles, nessa época, a chegar a essa decisão, entende?
No caso das resoluções, elas podem ser mudadas, mas hoje, em termos dessas especialidades específicas, tem todo um trâmite, tem toda uma barreira política aí existente para esses processos. Mas eu acho pertinente, eu concordo em algumas coisas que você falou. Eu já li esse texto um pouco e Ele é ótimo. é bem interessante a crítica. Eu até anotei aqui ele, João, e vou disponibilizar no aluno online para vocês, tá bom? Tu deixou lá no Celso pra gente dar uma lida nele. Ele já está lá? Já, ele é muito bom esse texto. Mas pronto, eu vou colocar ele no aluno online também, para todo mundo ter E acesso. no final ele faz uma junção. Ele diz o seguinte, que a psicologia hospitalar, que a psicologia da saúde é psicologia hospitalar mais psicologia clínica. A gente tem uma ideia de que psicologia clínica é outro ângulo. E não é. Psicologia clínica está dentro do contexto de saúde. Só que por questões sociais, de elite, porque a gente, infelizmente, parece que tem essa necessidade de estar de jaleco na saúde, parece que a gente tem uma psicólogo parece ter uma necessidade de beber da fonte da saúde. É uma crítica minha, mas enfim. E ele vai dizer justamente sobre isso. Não, psicologia da saúde engloba tanto a clínica, porque eu estou falando de saúde, Os como consultórios, né, João? Saúde. Exatamente. Também, essa sua fala e também a reflexão que o Teixeira traz está bem embasada ainda nesse modelo tradicional médico instaurado e que pega para todas as áreas da saúde. E que, ainda nesses últimos tempos, bem recentes, tem-se tido essas discussões e eu acredito que, e penso também, João e demais, que seria importante, seria interessante retomar essas situações e, se possível, mudar algumas nomenclaturas para que não esteja tão ainda arraigada apenas ao contexto médico, né, que traz todo aquele recorte histórico e relembra todas aquelas situações que, no contexto da saúde, nós já tentamos, já lutamos muito, já conseguimos muitas coisas, mas ainda às vezes tem um verdadeiro retrocesso, né? Eu falo isso principalmente até para essa questão da luta antimanicomial. E como já até falei para vocês, em muitas situações, em muitos hospitais, os pacientes são tratados como os loucos, psicopatas, e em alguns locais eles fazem ainda isso clandestinamente, né? De fazer o uso do choque, daquelas coisas que hoje não são mais legais. Infelizmente, isso ainda acontece. Como é que eu posso dizer? Às vezes fica um comportamento velado ou mascarado dentro dos hospitais que quem está lá sabe muito bem que isso ainda acontece. De uma forma consciente ou inconsciente, podemos dizer assim. Mas é bem interessante isso que você falou, João. E é muito bacana também para todos da turma ter essa reflexão. Então, a psicologia hospitalar é uma área importante inserida no contexto da saúde, é isso aí que o João está acabando de falar, né? Necessitando de uma intervenção precisa e adequada em um ambiente acostumado a raciocinar com base em evidências. Só reiterando para a gente fechar essa parte do histórico. A clínica e tudo que possa tá inserido no contexto de atendimento ao público, no contexto hospitalar, isso tá a psicologia da saúde, e aquilo que eu falei desde as primeiras aulas, ou psicologia em saúde, né? Porque a psicologia em saúde ela vai abarcar várias outras áreas, como a psicologia hospitalar. O que o CFP, de acordo lá com a sua resolução, quando ele regulamentou a psicologia hospitalar como especialidade? Psicólogo especialista em psicologia hospitalar tem sua função centrada nos âmbitos secundários e terciários, como que eu falei, né? O âmbito secundário é principalmente aquela situação que eu disse, da parte do diagnóstico e também o tratamento, né? Porque se a gente for pensar, às vezes, na atenção básica, para atenção primária, em situações pode acontecer que não é o adequado, porém, nem sempre o adequado é o que acontece, também por conta das situações dos dispositivos de saúde, né? Que acaba dispositivo desses que acabam fazendo tudo, primário, secundário e terciário. Tem que ter essa divisão. De atenção à saúde, atuando em instituições de saúde, realizando atividades como atendimento psicoterápico, que é o que eu falei do consultório, grupos psicoterapêuticos, que é ou a grupoterapia, grupos de psicoprofilaxia, essa psicoprofilaxia seria grupos de risco ou grupos distintos relacionados a enfermidades, né? Alguns tipos de doenças específicas. Por exemplo, o grupo de hanseníase,
o grupo de diabetes, o grupo de pessoas que têm um HIV/AIDS, dentre outras diferenças. Atendimentos em ambulatório, unidade de terapia intensiva, pronto atendimento, enfermarias em geral, psicomotricidade no contexto hospitalar, avaliação diagnóstica, psicodiagnóstico, consultoria e interconsultoria. Trago aqui para vocês a parte que visivelmente ou o senso comum vê como a mais delicada, que seria a parte da UTI, que é a unidade de terapia intensiva. Mas é muito interessante, e vamos com essa paralisação, é aquilo que eu tinha proposto para vocês, que a ideia era levar alguém que está nessa realidade. Tem pessoas que gostam dessa realidade, tem pessoas que se sentem bem e estão motivadas todos os dias a trabalharem nesse contexto. E também na parte de UTI, eu falo e enfatizo porque é onde o profissional, seja ele qual for, principalmente nós psicólogos, temos que ter um preparo muito, como é que eu posso dizer, com muitos recursos, porque é bastante delicado. E se partimos do princípio onde a nossa escuta e acolhimento é fundamental, você tem que ter um grau de resiliência, você tem que ter uma espiritualidade bem fortalecida, tem que ter um autoconhecimento muito forte sobre si, sobre o que está acontecendo ao seu redor, para saber lidar com essas demandas. E aí, por isso que também são poucos os profissionais que estão dentro desse contexto. Eu não sei se vocês viram, gente, ou diante da pandemia, a CESAP, Secretaria de Assistência... Secretaria de Saúde do Piauí. Saúde do Piauí. Eles lançaram um edital, né? E, infelizmente, gente, só estão contratando 5 psicólogos, sendo que o Piauí tem muitos outros leitos e está uma superlotação muito grande. Como eu estou lá também dentro do conselho, lá tem um profissional que trabalha em Piripiri, e ele está no hospital e ele fala, Rodrigo, está uma superlotação muito grande com essa pandemia e pós-pandemia vai aumentar muito grande. Então, uma coisa que o conselho vai tentar fazer é fazer um ofício e sensibilizar a CESAP com que possa contratar outros profissionais, porque você lê o edital lá, eles colocam psicólogo diarista, então o psicólogo profissional fica a cargo, ele, na hora que ele é acionado, ele vai para determinado município, para a UTI que está lá no edital, e vai trabalhar e depois se manda. Tipo isso, entende, gente? Passar 5 anos na faculdade para ser diarista, acho que isso é um deboche. E eles colocaram esse psicólogo diarista especialmente por conta essa situação emergencial, né? São o diabo do modelo biológico. Primeiro se cura o diabo desse vírus, aí depois vai se tratar as questões psicológicas do sujeito que sobreviveu da família dele. Eu estava lendo agora no Instagram do Conselho Federal de Psicologia, tem uma psicóloga lá dizendo que ela não sabe mais o que fazer, recebendo diariamente no consultório online demandas de pessoas em surto, questões de ansiedade, uma situação tremenda, ela contando, relatando o caso dela de profissional. E, gente, vou até compartilhar uma informação bem particular também. Os profissionais da saúde também estão bem adoecidos. Eu recebi um relato esses dias de um profissional, não foi aqui no Piauí, foi lá em São Paulo. Ele é médico e ele disse da seguinte forma, ele me falou isso aí, inclusive, hoje. Rapaz, nós vamos ser obrigados a atender as pessoas que estão com corona. Eu estou surtando. Então, imagine só, o profissional da saúde, o médico falando isso. Imagine como não fica a equipe. E ainda mais ele ter que se deslocar de um serviço que ele nunca fez e ser obrigado a fazer isso, né? Então, está sendo uma problemática e um desafio muito grande em todos os sentidos nessa pandemia que nós estamos passando. E a gente, quando essa pandemia passar, o que vai ter de gente com transtorno pós-traumático, absurdamente. De ansiedade, isso aí pode esperar que vai aumentar o número consideravelmente. E outra, eu tava até conversando hoje com um colega da saúde. Além dessas outras problemáticas, vai ter um grau de tentativas e número de suicídios absurdos. Porque o que acontece? As pessoas, como estão reclusas, elas não podem tramar fazer algo ali dentro da sua casa, porque tem gente. Então, provavelmente, no comportamento suicida, né, as pessoas normalmente fazem ou têm um determinado planejamento, elas não vão fazer isso em casa. Então, a oportunidade que tiver,
juntando com todas as vulnerabilidades emocionais, eu acredito, né, isso é um olhar meu também, eu acredito que há de alguns especialistas que vai sim ter um número muito grande de pessoas que vão tentar ou acometer o ato, infelizmente. Então, vai ser uma demanda bem pesada aí para todos os psicólogos em todos os contextos. Gente, eu recebi aqui a mensagem dizendo que está terminando o tempo. Eu também. Vocês receberam? Eu também. Falta quantos minutos, gente? Também. Ok. Tá ótimo. Foi muito rápido. Foi rápido. Eu tô achando que falta... Não, vamos ficar... Eu vou falar aqui, eu acho que vai acabar ou 9h15 ou 9h20. Eu tô na dúvida. Eu acho que quando acabar essa pandemia, o melhor é a gente ficar desse jeito mesmo. Tá excelente. Vamos. Tá não, tá horrível. Gente, eu vou... Tá dando aula, viu, professor? O único. Como? Ai, Jesus. Não entendi. Deixa para lá. Vou passar aqui, gente. O que seria os focos de intervenção, o trabalho de uma maneira geral do psicólogo hospitalar? Dentro do paciente, ele é interessado no alívio somático, a família, normalmente, ela está preocupada com o prognóstico e a equipe tem que ter esse interesse, tem que correr atrás, tem que ver as diversas nuances e o que pode se fazer diante do caso que se chega, né? O que o psicólogo vai tentar trabalhar, vai tentar intervir, ou vai tentar fazer alguma coisa, né? Porque, gente, é bem interessante e deixar claro que nós temos que tentar refletir que algumas situações, por mais complicada e delicada que seja, e o contexto hospitalar tem isso todos os dias, em algumas situações, de fato, você não vai poder fazer nada, principalmente se for uma situação emergencial. Entende? Muitas das vezes, no contexto hospitalar, vocês, os que já passaram, tiveram essa experiência, ou conhecem algum outro profissional, é aquilo que eu já falei também, vai ser escuta, acolhimento e pronto. Por exemplo, quem trabalha com cuidados paliativos, você vai preparar a pessoa até, a qualquer momento, ela vai falecer, ela vai vir a óbito. Então, como eu falei, é um nível de preparo muito, muito grande do profissional, da pessoa que quer trabalhar nesse contexto. Porque... O meu tema de TCC é justamente cuidados paliativos. A atuação do psicólogo em relação a crianças com câncer em cuidados paliativos. É muito legal, bom. Rita, muito bom. Você tem um universo bem interessante para você pesquisar e para você também vivenciar, tenta conhecer algumas realidades dessas. Então, de uma maneira geral, vamos retomar também a lógica do modelo biopsicossocial e trabalhar essa relação, né? Paciente, família e equipe. No hospital, de uma maneira geral, mais do que qualquer outro local, tem que ter essa relação bem fortalecida, porque se não tiver, ou se não haver pelo menos uma comunicação, um vínculo, fica muito complicado para o que for acontecer em diante, entende? Então, o profissional tem que ter esse manejo, principalmente nessas relações, gente, e aí é que também mora, ou que tem um grau de dificuldade muito grande. Dentro do contexto hospitalar, gente, também tem muita problemática entre os próprios profissionais da saúde, né? A própria equipe, entende? Então, pense só, eu tenho determinada opinião, mas o outro, que é médico ou qualquer outro, ele vai agir de outra forma porque ele quer, porque ele acha que é conveniente, ou porque ele é o mais experiente, ou ele não aceita. Ou às vezes, ele está envolvido até emocionalmente, né, com o caso. Exatamente, Rita. Isso acontece demais, gente. Também acaba até ser natural. Eu acho que é humanamente impossível eu ver uma pessoa morrer nos meus braços e eu não chorar. Ou eu não me emocionar. O médico também tem uma resistência muito grande com o personagem. Uma resistência enorme. Tem uns textos, não lembro que passou, que ele vai falar justamente isso. O psicólogo hospitalar, ele vai ser o mediador da equipe. É como se ele tivesse que juntar os membros, às vezes até os cacos, porque vai estar todo mundo destruído, questão de morte, de tudo mais. E ele vai tentar juntar aqui, ó, não, pera bem, ó, você vem cá, o técnico vem bem aqui, ó, você que é enfermeiro, vamos fazer uma reunião, o que você acha disso? O que você pensa sobre isso? Então, ele vai ter que juntar esses caquinhos aí para poder formar e reestruturar, dar uma ressignificação na equipe, porque senão não vai rolar. O médico, a visão biomédica dele não rola. Isso é um sonho. Sem falar, João,
Pode falar. Fica à vontade. Sem falar que não é um trabalho que não é fácil em relação a essa questão aí que tu está comentando. Porque, querendo ou não, os profissionais, eles são individualistas. Então, existe uma resistência em relação a unir a equipe, unir o grupo, para você realizar, né, diversas atividades, digamos assim, intervenções. É verdade. É ainda muito empinado ainda, né? Eu sou médico, sabe? Sou doutor. E aí você quem? Você é psicólogo. Não sei aqui mesmo, eu não te conheço. A Linete está aqui, né? Ela é enfermeira ou é técnica. Eu acho que ela vê isso demais, todo dia. A própria cultura, às vezes o médico, ele nem é o que estão pensando, mas só por ele estar daquele jeito, já se cria uma autoimagem, e aí depois que você conhece, você muda ou tem a convicção daquela sua percepção. Sim. É verdade, é verdade. Gente, está finalizando. Está finalizando, falta alguns segundos. Nossa, já? Vamos continuar mais na próxima semana, tá bom? Tá bom. E, professor? Tá bom. O senhor vai disponibilizar os slides para a gente? Sim, eu vou botar a aula e vou mandar para vocês, tá bom? Ah, tá ótimo. Parabéns pela iniciativa. Um abraço. Parabéns, professor. A gente se vê, tá? Professor. Tchau. Obrigado. Se cuide. Agora é o corona. Tchau, Corona agora. Fiquem em casa, povo. Todo mundo em